Continuamos com o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz, que nos fala sobre a vida no mundo espiritual. Como são os mecanismos, os fatos, os socorros e tudo mais. Estamos lendo No Mundo Maior e hoje vamos ver o capítulo 9, Mediunidade. Sobremodo interessado no expressivo caso de Marcelo, apresentei a Calderaro no dia seguinte certas questões que fortemente me preocupavam. Os reflexos condicionados não se aplicariam igualmente a diversos fenômenos medianímicos? Não elucidavam as mistificações inconscientes que, muita vez, perturbam os círculos dos experimentadores encarnados? Alguns estudiosos do espiritismo, devotados e honestos, reconhecendo os escolhos do campo do mediunismo, criaram a hipótese do fantasma anímico do próprio medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. Seria essa teoria adequada ao caso vertente? Sob a evocação de certas imagens, o pensamento do médium não tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da Terra e os habitantes do além? Tais intervenções, em muitos casos, poderiam provocar desequilíbrios intensos, ponderando observações ouvidas nos últimos tempos em vários centros de cultura espiritualista com referência ao assunto. Inquiria de mim mesmo se o problema oferecia relações com os mesmos princípios de Pavlov. O instrutor ouviu-me paciente até o fim das minhas considerações e respondeu benévolo. A consulta exige meditação mais acurada. A tese animista é respeitável, partiu de investigadores conscienciosos e sinceros e nasceu para coibir prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial, quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Olhe que ensinamento! Olhe lá, vamos prestar atenção. Milhares de companheiros fogem ao trabalho, amedrontados, recuam ante o percalço da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em Cérbero, não é? Então as pessoas se sentem coagidas quando não deveriam. Afirmações sérias e edificantes, tornadas em opressivo sistema, impedem a passagem dos candidatos ao serviço pela gradação natural do aprendizado e da aplicação. Reclama-se deles precisão absoluta, olvidando-se lições elementares da natureza. Recolhidos ao castelo teórico, inúmeros amigos nossos, em se reunindo para elevado serviço de intercâmbio com a nossa esfera, não aceitam comumente os servidores que hão de crescer e de aperfeiçoar-se com o tempo e com o esforço. Exigem meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse da mesma forma, da mesma sorte que a luz elétrica, que liga um botão, um médium fala. Não é assim. Nenhuma árvore nasce produzindo, e qualquer faculdade nobre requer burilamento. A mediunidade tem, pois, sua evolução, seu campo, sua rota. Não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios, através de alguns anos de luta, de esforço, de disciplina. Daí, André, nossa legítima preocupação em face da tese animista, que pretende enfeixar toda a responsabilidade do trabalho espiritual numa cabeça única, isto é, a do instrumento mediúnico.
precisamos de apelos mais altos, que animem os cooperadores incipientes, proporcionando-lhes mais vastos recursos de conhecimento na estrada por eles mesmos perlustrada, a fim de que a espiritualidade santificante penetre os fenômenos e estudos atinentes ao espírito. Fez pequeno intervalo, que não ousei interromper, fascinado pela elevação dos conceitos ouvidos, e ele continuou. Vamos à tua sugestão. Os reflexos condicionados enquadram-se efetivamente no assunto. No entanto, cumpre-nos investigar domínio de mais graves apreciações. Os animais de Pavlov demonstravam capacidade mnemônica, memorizavam os fatos por associações mentais espontâneas. Isso quer dizer que mobilizavam matéria sutil, independente do corpo denso, que jogavam com forças mentais em seu aparelhamento de impulsos primitivos. Se as consciências fragmentárias do experimento eram capazes de usar essa energia, provocando a repetição de determinados fenômenos no cosmos celular, que prodígios não realizará a mente de um homem, cedendo não a meros reflexos condicionados, mas a emissões de outra mente em sintonia que a dele? Dentro de tais princípios, é imperioso que o intermediário cresça em valor próprio. Ocorrências extraordinárias e desconhecidas ocupam a vida em todos os recantos, mas a elevação condicionada, fervorosa, procura. Ninguém recebe as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Lamentavelmente, porém, a maior parte de nossos amigos parecem desconhecer tais imposições de trabalho e de cooperação. Exigem faculdades completas. Quer dizer, eles querem que o médico chegue completo, pronto, feito, você liga, fala, desliga, vai para casa. Não é assim. É preciso paciência, tempo, trabalho, estudo. O instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados no campo tríplice das forças mentais, perispirituais e fisiológicas. Compreendes a dificuldade? Não é fácil ser médium. É preciso ter paciência, colaboração. Sim, começava a entender. As elucidações, todavia, eram demasiado fascinantes para que me abalançasse a qualquer apontamento. Guardei, por isso, a continuação das definições na postura de humilde aprendiz. O assistente percebeu minha íntima atitude e continuou. Buscando o símbolo mais singelo, figuremos o médium como sendo uma ponte a ligar duas esferas, entre as quais se estabeleceu aparente solução de continuidade em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório. O médium é um meio, como a palavra diz, entre uma situação desencarnada e uma situação encarnada. Quer dizer, ele tem que atuar nos dois campos da situação para poder ter uma comunicação. Para ser instrumento relativamente exato, é-lhe imprescindível haver aprendido a aceder, e nem todos os artífices da oficina mediúnica realizam, a breve trecho, tal aquisição. Quem reclama devoção à felicidade do próximo, elevada compreensão do bem coletivo, avançado espírito de concurso fraterno e de serena superioridade dos atritos com a opinião alheia, para conseguir edificação dessa natureza, faz-se mister o refúgio frequente, a moradia dos princípios superiores. A mente do servidor, do médium, há de fixar-se nas zonas mais altas do ser, onde aprenderá o valor das concepções sublimes, renovando-se e quintessenciando-se para constituir elemento padrão dos que lhe seguem a trajetória. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. A vanguarda impõe-lhe a soledade e a incompreensão, por vezes dolorosas. Todavia, essa condição representa artigo da lei, que nos estatui adquirir para podermos dar.
Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Dá-se daí que, se tratando de mediunidade edificante, a necessidade de fixação das energias instrumentais no santuário mais alto da personalidade, fenômenos, não lhes importa a natureza, é forçoso reconhecer que assediam a criatura em toda parte. A ciência legítima é a conquista gradual das forças e operações da natureza que se mantinham ocultas à nossa acanhada apreensão. E como somos filhos de Deus revelador, infinito em grandeza, é de esperar tenhamos sempre à frente ilimitados campos de observação, cujas portas se abrirão ao nosso desejo de conhecimento, a maneira que agradeçam nossos títulos meritórios. Por isso, André, consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens no império da intuição pura, que todos nós somos capazes. Moisés desempenhou sua tarefa, compelido pelas expressões fenomênicas que o cercavam. Moisés era um médium de efeito físico. Recebe sob incoercível comoção os sublimes princípios do Decálogo, recebe os 10 mandamentos, de uma forma também material, foi gravado em pedra, sentindo-se defrontar com figuras e vozes materializadas no plano espiritual. Entretanto, ao mesmo tempo que transmite o não matarás, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia. Não é verdade? Sua doutrina venerável, embora, baseia-se no exclusivismo e no temor. Todo o Velho Testamento é de punição, guerra, exércitos, não é? Com Jesus, o aspecto da mediunidade é diferente. Mantém-se o mestre em permanente contato com o Pai, através da própria consciência, do próprio coração. Transmite aos homens a revelação divina, vivendo-a em si mesmo. Ele praticava tudo aquilo que ele dizia. Não reclama justiça, nem pede compreensão imediata. Ama as criaturas e serve-as, mantendo-se unido a Deus. Em razão disso, a Boa Nova é mensagem de confiança e de amor universal. Vemos, pois, 2 tipos de medianeiros do próprio céu, eminentemente diversos, mostrando qual o padrão desejável. No mediunismo comum, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, sofrendo-lhe as imprecisões naturais diante da investigação terrestre. E, após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, edificará, não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima de seus caprichos humanos. Nós não podemos dar o que não temos. Então é importante que os médiuns de todos os níveis estudem, pratiquem, exercitem as mensagens que recebem. Seguindo. Atingida essa realização, estará preparado para sintonizar-se com um maior número de desencarnados e encarnados, oferecendo-lhe como a ponte benfeitora oportunidade de se encontrarem uns com os outros na posição evolutiva em que permaneçam, através de entendimentos construtivos. Devo dizer-lhe que não cogitamos aqui de faculdades acidentais, que aparecem e desaparecem entre candidatos ao serviço, sem um espírito de ordem e de disciplina, verdadeiros balões de ensaio para os voos do porvir. Referimos-nos à mediunidade aceita pelo cooperador, por si mesmo, imobilizável em qualquer situação, para o bem geral. Comentando atividades e tarefas, devemos salientar os padrões que lhe digam respeito, e este é o característico da instrumentalidade espiritual nas esferas superiores. Logicamente, é impossível alcançá-lo de vez,
Toda obra impõe começo. Como revelasse nos olhos a indomável comoção que se apossara de mim ante os conceitos ouvidos, o assistente modificou a inflexão de voz e tranquilizou-me. Reportando-nos ainda ao Cristo, importa-nos reconhecer que o Mestre viveu insulado no monte divino da consciência, abrindo caminho aos vales humanos. Claro está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus. Contudo, precisamos inspirar-nos em suas lições. Há milhões de seres humanos, encarnados e desencarnados, na mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvido pelas paixões instintivas, pelos remanescentes do pretérito envelhecido, presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras, a que, inermes, se entregam. Outros tantos mantêm-se jungidos à carne e fora dela, para, na atividade desordenada, em manifestações afetivas sem rumo, no apego desvairado à forma que passou ou à situação que não mais se justifica. Outros ainda param na posição beata do misticismo religioso, exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito, que os integre no quadro da lídima elevação. Subtraído o corpo físico, a situação prossegue quase sempre inalterada para o organismo perispíritico, fruto do trabalho paciente e da longa evolução. Este organismo, constituído embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é edifício material de retenção da consciência, o perispírito. Muita gente, no plano da crosta planetária, conjetura que o céu nos revista a túnica angelical, logo que baixando o corpo à sepultura. Isso, porém, é grave erro no terreno da expectativa. Naturalmente, não nos referimos nessas considerações a espírito da estofa de um Francisco de Assis, nem a criaturas extremamente perversas. Uns e outros são cabíveis em nosso quadro. O zênite e o nadir, o em cima e o embaixo da evolução terrestre, não entram em nossas cogitações. Falamos de pessoas vulgares, pessoas comuns, quais nós mesmos, que nós vamos em jornada progressiva, mais ou menos normal, para concluir que tal estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas, que atraímos, das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo indireto. E a realidade, meu amigo, é que todos nós, que nos contamos por centenas de milhões, não prescindimos de medianeiros iluminados, aptos a colocar-nos em comunicação com as fontes do suprimento superior. Necessitamos do auxílio de mais alto, requeremos o concurso dos benfeitores que demoram acima de nossas paragens. Para isso, há que organizar recursos de receptividade. Nossa mente sofre sede de luz, como o organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. O instrutor fez breve interrupção e acrescentou: compreendes agora a importância da mediunidade, isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com os mananciais de vida superior? Sim, respondi, entender as observações, ponderando-lhes a magnitude. Não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, prosseguiu Calderaro, e sim do interior para o exterior. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno. A maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa de modo a aperfeiçoar os efeitos. Obra de construção, de tempo e de paciência.
Chegados a essa altura da conversação, o orientador convidou-me ao serviço de assistência à dedicada senhora, médium em processo de formação, que lhe vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa, com a fortaleza e serenidade indispensáveis. Propiciando-me o feliz ensejo, meu gentil interlocutor concluiu: o caso é oportuno. Observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista. Marcava o relógio precisamente 20 horas, quando penetramos confortável recinto. Várias entidades de nosso plano ali se moviam, ao lado de 11 companheiros, reunidos em sessão íntima, consagrada ao serviço de oração e do desenvolvimento psíquico. Logo à entrada, recebeu-nos atencioso colega, a quem fui apresentado com sincera satisfação. Recebi dele, de início, informações condensadas, que anotei contente. Fora igualmente médico, deixara a experiência física antes de concretizar velhos planos de assistência fraternal aos seus inumeráveis doentes pobres. Guardava o júbilo de uma consciência tranquila, zelar ao bem em geral, quando lhe fora possível. Contudo, entrevendo a probabilidade de algo fazer além túmulo, recebera permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos, com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados. O intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Impossível seria instalar o paraíso na crosta do mundo em algumas semanas. Entretanto, era lícito cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre, incentivando-se a prática do bem, a devoção à fraternidade. Para esse fim, ali permanecia, interessado em contribuir na proteção aos doentes menos aquinhoados. Acompanhando-lhe os argumentos com admiração, mantive-me silencioso, mas Calderaro indagou cortês após inteirar-se das ocorrências. E como vai o desenvolvimento de seus elevados propósitos? Dificilmente, informou o interpelado, os recursos de comunicação ao meu alcance ainda não são o molde a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. A bem dizer, não me interessa comparecer aqui de nome aureolado por terminologia clássica e nem me abalançaria a oferecer teses novas concorrendo com o mundo médico. Guia-me agora tão somente o sadio desejo de praticar o bem. Entretanto, ainda não lhe ouviram os apelos por intermédio de Eulália? Perguntou o meu instrutor. Não, por enquanto não. Sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação inconsciente. E a palestra meio, quando o diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar. Chegara o minuto aprazado. Poderia acercar-se da médium. Aproximamo-nos do grupo de amigos, imerso em profunda concentração. Enquanto o novo conhecido se abeirava de uma senhora de porte distinto, certamente ensaiando a transmissão da mensagem que desejava passar à esfera carnal, Calderaro observou-me. Repara o conjunto, já fiz meus apontamentos. Com exceção de 3 pessoas, os demais, em número de 8, guardam atitude favorável. Todos esses se encontram na posição de médiuns, pela passividade que demonstram. Analisa a irmã Eulália, a reconhecerás com o estado receptivo mais adiantado. Lhe pertence, dos 8 cooperadores prováveis, é a mais se aproxima do tipo necessário. No entanto, o nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. Nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído na experiência atual as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir. Eulália manifesta, contudo, em grande poder o da vontade criadora.
sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante pela qual se entenderá com o médico desencarnado. Este, a seu turno, para realizar o nobre desejo que o anima, vê-se compelido, em face das circunstâncias, a pôr de lado a nomenclatura oficial, a técnica científica, o patrimônio de palavras que lhe é peculiar, as definições novas, a ficha de renome, que lhe coroa a memória nos círculos dos conhecidos e dos clientes. Poderá identificar-se com Eulália para a mensagem precisa, usando também a seu turno a boa vontade e adotando essa forma de comunicação. Valer-se-á, acima de tudo, da comunhão mental, traduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos e que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdades, mas enormes desigualdades nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente, como as pessoas. O instrutor silenciou por momentos e prosseguiu. Não nos esqueça que formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Nem o provável comunicante chegou a concretizar as bases de seu projeto, nem a médium conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele. Num terreno de atividades definidas, neste particular, poderíamos agir à vontade. Aqui não. Nosso procedimento deve ser de neutralidade mental, não de interferência. Compreendendo, pois, que todos os recursos cumprem serem aproveitados no êxito da louvável edificação, nenhum de nós intervirá, perturbando ou consumindo o tempo. É-nos facultado permutar ideias, analisar a ocorrência, mas com absoluta isenção de ânimo. O momento pertence ao comunicante, que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a transmissão. Nesse instante, indicou-me o colega que, de pé, junto a Eulália, mantinha a mente iluminada e vibrante num admirável esforço por derruir a natural muralha entre a nossa esfera e o campo da matéria densa. Anota as particularidades do serviço, disse-me Calderaro, com significativa inflexão de voz. Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual a seu modo. Repara calmamente. Ou seja, o espírito que está comunicando, ele vai falar direto com Eulália, mas a transmissão mental dele pode alcançar todos os médios ao redor. É uma forma de um cooperar com o outro, concordando ou discordando. Seguindo, circulei a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro, espírito, efetivamente incidiam em 8 pessoas. Reconheci que o tema central do desejo formulado por nosso amigo, no tocante ao projeto de assistência aos enfermos, alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva. Na tela animada de concentração de energias mentais, cada irmão recebia o influxo sugestivo que, de logo, lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Fixei as particularidades com atenção. Ao receberem a emissão de forças do trabalhador do bem, um cavalheiro recordou comovente paisagem de hospital. Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa, com que ele tratava relações. Outro abrigou pensamentos de simpatia para com os doentes desamparados. 2 senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo. A uma velhinha acudiu a ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhes eram queridas. Um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre a piedade fraternal para com todos os semelhantes, afastados do equilíbrio físico. Examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. 2 delas contristavam-se por haver perdido uma sessão cinematográfica. E a outra, uma senhora de idade provecta, uma pessoa com bastante idade, retinha a mente
na lembrança das ocupações domésticas que supunha imperiosas e inadiáveis, mesmo ali, num círculo de oração, onde devera beneficiar-se com a paz. Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Sentia-se ao seu lado, envolvia-se em seus pensamentos, possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servi-lo. Decorridos alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão da médium, orientada pelo médico e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária, começou a escrever em caracteres irregulares, denunciando o natural conflito de dois cosmos psíquicos diferentes, mas empenhados num só objetivo, a produção de uma obra elevada. Acompanhei a cena com interesse, mais alguns momentos, e fazia-se a leitura do pequeno texto obtido. O comunicado era vazado em forma singela, como um apelo fraternal. Meus irmãos, escrevera o emissário, que Deus nos abençoe. Identificados na construção do bem, trabalharemos na assistência aos enfermos, necessitados de nosso concurso entre os longos sofrimentos da provação terrestre. O serviço pertence à boa vontade, unida à fé viva. E a sementeira reclama trabalhadores abnegados que ignorem cansaço, tristeza e desânimo. Sigamos para a frente. Cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade receberá do Senhor a divina bênção. Aprendamos, pois, a socorrer nossos amigos doentes, através da espessa noite da dor. Sofrem e choram, muita vez, em pleno abandono. Não vos magoará a contemplação de tal quadro? Lembremo-nos daquele divino médico que passou no mundo fazendo o bem. Dele recebemos a força necessária para progredir. Estará conosco na grande jornada de comiseração pelos que padecem. Fiamos de vós, em vossa dedicação à causa da bondade evangélica. A estrada será talvez difícil e fragosa, entretanto o Senhor permanecerá conosco. Prossigamos, estimorados, a que Ele nos abençoe agora e sempre. O comunicante assinou o nome e daí a alguns minutos encerrava-se os serviços espirituais da noite. O presidente da sessão, seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e debate da mensagem. Concordou-se em que era edificante na essência, mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Queria uma assinatura. Não procedia, possivelmente, de conhecido profissional que a subscrevera. Faltava-lhe os característicos especiais, pois um médico usaria nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum. E a tese animista pareceu como tábua de salvação para todos. Que triste, né, meus amigos? Transferiu-se a conversação para complicadas referências ao mundo europeu. Falou-se extensamente de Richer e do metapsiquismo internacional. Pierre Janet, Charcot, de Rochat e Aksov. Eram a cada passo, trazidos à baila. O comunicante, em nosso plano de ação, dirigiu-se desapontado ao meu orientador e comentou: ora essa, jamais desejei despertar semelhante polêmica doméstica. Pretendemos algo diferente. Bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. Calderaro sorriu sem dizer palavra e, evidenciando preocupação em objetivo mais importante, acercou-se de Eulália entristecida. A médium ouvia as definições preciosas com irrefreável amargura. Turvava-se a mente agora empanada por diversos véus de dúvida. A argumentação em curso nublava-lhe o entendimento. Marejavam-lhe os olhos de lágrimas que não chegavam a cair. Abeirando-se dela, o instrutor falou-me bondoso. Nossos amigos encarnados nem sempre examinam as situações pelo prisma da justiça real. Eulália é colaboradora preciosa e sincera. Se ainda não completou as aquisições culturais no campo científico, é suficientemente rica de amor
para contribuir à sementeira de luz. Encontra-se, porém, desabrigada entre os companheiros invigilantes. Permanece sozinha e, assediada como está, é suscetível de abater-se. Auxiliemo-la sem detença. A destra do assistente, espalmada sobre a cabeça de nossa respeitável irmã, expendia brilhantes raios que lhe desciam do encéfalo ao tórax, qual fluxo renovador. A médium, que antes parecia torturada, sopitando a custo de natural reação às opiniões que ouvia, voltou à serenidade. Caiu-lhe a máscara de descontentamento. Dissipou-se-lhe a tristeza destrutiva. Os centros perispiríticos tornaram a normalidade. A epífise irradiou branda luz. As nuvens de mágoa que se lhe esboçavam na mente esfumaram-se como por encanto. Em suma, amparada pela atuação direta do meu orientador, Eulália sabia dos percalços do trabalho e mergulhava-se gradativamente no ameno clima da compreensão. Restabelecendo-lhe a tranquilidade, um instrutor em seguida conservou as mãos apoiadas nos lobos frontais, agindo-lhe sobre as fibras inibidoras. Observei então nova mudança. A mente da médium, como que introvertida, desinteressando-se da conversação em torno, ficando mais atenta ao nosso campo de ação. O contato benéfico do assistente cortava-lhe de modo imperceptível para ela o interesse pelas referências sem proveito, convocando-a a mais íntimo intercâmbio conosco. Com ternura paternal, Cauteraro, conservando as mãos na mesma postura, inclinou-se-lhe aos ouvidos e falou carinhosamente: Eulália, não desanimes. A fé representa a força que sustenta o espírito na vanguarda do combate pela vitória da luz divina e do amor universal. Nossos amigos não te acusam, nem te ferem. Tão somente dormem na ilusão e sonham, apartados da verdade. Desculpa-os pelas futilidades do momento. Mais tarde, eles despertarão para o esforço de espalhar-se o bem. Investigam com os olhos a superfície das coisas, mas seus ouvidos ainda não escutaram o sublime apelo à redenção. Sigamos para a frente. Estaremos contigo na tarefa diária. É necessário amar e perdoar sempre, esquecendo o dia escuro, a fim de alcançar os milênios luminosos. Não desfaleças, o Eterno Pai te abençoará. Reparei que Eulália não registrava aquelas palavras com os tímpanos de carne. Encheram-se os lóbulos frontais de intensa luz. As frases comovedoras do instrutor represavam-se-lhe no cérebro e no coração, quais pensamentos sublimes que lhe caíam do céu, saturados de calor reconfortante e bendito. Sim, respondia do fundo da alma, a devotada colaboradora, embora os lábios se lhe cerrassem no incompreendido silêncio, trabalharia até o fim. Consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens, olvidaria todos os golpes, receberia as objeções dos outros, transformando-as em auxílios, converteria as opiniões desanimadoras em motivo de energia nova. Dar-se-ia pressa em reconhecer os próprios defeitos, sempre que fossem indigitados pela franqueza de alguém, rendendo-se graça pela oportunidade de corrigi-los, quanto possível. Caminharia para a frente, ser-lhe-ia a mediunidade um campo de trabalho, onde aperfeiçoaria os sentimentos que nutria, sem cogitar dos utensílios para servi-la. Que lhe importavam, com efeito, as dificuldades psicográficas, se lhe expulsara um coração disposto a amar? Sim, ouviria sugestões do bem, antes de tudo. Seria fiel a Deus e a si mesma. Se os companheiros humanos não a pudessem entender, não lhe restava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual? Ao termo da experiência terrestre, haveria suficiente luz para todos. Cumpria-lhe crer, trabalhar, amar e esperar no Divino Senhor. O assistente retirou as mãos, deixando-a livre e, reaproximando-se de mim, asseverou: Nossa irmã foi auxiliada e está bem. Louvado seja Deus. Observando os lóbulos frontais da médium, tão revestido de luminosidade, fiz sentir a Calderaro minha admiração. O instrutor amigo, não se esquivando a novos esclarecimentos, informou:
Eulália, nesse instante, fixa-se mentalmente na região mais alta que lhe é possível. Recolhe-se calma ao santuário mais íntimo, de modo a compreender e desculpar com proveito. Indicando a referida região cerebral, concluiu: nos lobos frontais, André, historização fisiológica dos centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar, no esforço humano para o setor da espiritualização. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. São forças de um campo virgem, que a alma conquistará, não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora poderá encetar, como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. Meus amigos, esse capítulo é para a maioria de nós que sabe apontar os dedos para as pessoas que se doam com tanto carinho e não são compreendidas. Vamos reler alguns passos e meditar sobre eles. André segue com seus raciocínios. Os reflexos condicionados não se aplicariam igualmente a diversos fenômenos medianímicos? Não elucidavam as mistificações inconscientes que muitas vezes perturbam os ciclos dos experimentadores encarnados? Estudiosos do espiritismo criaram a hipótese do fantasma anímico do próprio medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. Seria essa teoria adequada ao caso vertente? Ao que Calderaro explica. A tese animista é respeitável. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial, quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Ou seja, quem acusa de animismo está desviando a atenção. Quando deveria apoiar o médium, ele desinteressa, desestimula, enfraquece. Portanto, não devemos criticar ou acusar os médiuns. Toda comunicação é valiosa e o que deveria importar é a mensagem e não o canal de comunicação. Devemos cuidar dos conteúdos e dar a todos o suporte necessário. Quer ver um exemplo? É como você receber o telefonema de alguém e a notícia não ser a que você quer ouvir e você culpar o telefone. Não é? A culpa é do telefone? Ou você tem que ouvir a mensagem e fazer dela uso? É a mesma coisa. O médium é o telefone, só isso. Não é? Seguindo. Companheiros fogem ao trabalho, amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em Cérbero, em perseguidor. Exigem meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse da mesma sorte que a luz elétrica. Não é? Devemos ser mais fraternos, estimular as comunicações. Por que não uma escola de médiuns? Vamos treinar aqui com coisas simples. Chico Xavier escreveu dezenas e dezenas e dezenas de páginas e depois queimou-as todas, porque eram exercícios. Então, nos centros deveria ter cursos, as pessoas terem espaço protegido pela espiritualidade para que eles treinassem. Não é verdade? Isso existe? Conheço muito poucos. Seguindo, devemos ser mais fraternos, estimular as comunicações. Todos somos aprendizes, não há quem tudo saiba. Até mesmo os orientadores, já no plano espiritual, se afirmam ainda aprendizes. Somente o tempo e o exercício capacitará os trabalhadores. Não é verdade? No entanto, apontar o dedo, todos são capazes. 3.
E Calderaro simplifica mais adiante. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Quer dizer, para apontar o dedo para um médium, seria preciso outro médium, não é? Nasce daí, em se tratando da mediunidade edificante, a necessidade de fixação das energias instrumentais no santuário mais alto da personalidade. Não é? A gente deve lembrar assim, quando você aponta o dedo para alguém, olha aqui, ó, tem 3 dedos apontando para nós, não é? Então vamos cuidar mais. 4. Calderaro descreve a mediunidade de Moisés, que recebeu do alto os 10 mandamentos, entre eles o não matarás, embora ele mesmo não tivesse livre de erros. Lembramos a fúria que se abateu nele quando viu os adoradores do bezerro de ouro. Logo embaixo, quando ele chegou com as tábuas. E a mediunidade de Jesus era todo amor. E demonstrava isso em suas atitudes. Diz Calderaro, então, vemos, pois, 2 tipos de medianeiros do próprio céu, porque os 2 são abençoados. Os 2 fizeram a tarefa que se propuseram. No mediunismo comum, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria. Você só pode dar o que você tem, sofrendo-lhe as imprecisões naturais diante da investigação terrestre. E, após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, edificará, não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima de seus caprichos humanos. Toda obra impõe um começo. Portanto, é necessário o exercício mediúnico para que o médium possa crescer e capacitar-se. E deve contar sempre com a oportunidade e não com críticas ou acusações. O que importa é a mensagem. Desprezaríamos um lindo presente ou a oportunidade de trabalho se esta chegasse a nós em um veículo com pintura descorada, com o papel rasgado? O que importa é o presente, é o que está dentro. Queremos o conteúdo ou o papel do presente? Não é verdade? E eu me lembrando do texto que a gente acabou de ler, o médico que faz a comunicação diz da incapacidade da médium de entender os termos técnicos da medicina, porque o espírito conta com o conteúdo mental do médium para poder escrever. Eu tive a oportunidade de conhecer situações de médiuns em que o espírito pedia para o médium ler determinados livros, estudar determinados termos. Por quê? Porque o espírito precisaria que ele conhecesse aquele assunto para que ele tivesse mais facilidade para escrever aquele assunto, certo? Mas isso nem sempre é possível, não é? O importante é treinar, 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 ter boa vontade. 5. Calderaro volta a comentar sobre o estado da maioria dos humanos na Terra. Há milhões de seres humanos encarnados e desencarnados de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvidos pelas paixões instintivas, a zona do instinto, pelos remanescentes do pretérito envilecido, presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras e que, inermes, se entregam. Outros tantos mantêm-se jungidos à carne ou fora dela na atividade desordenada, em manifestações afetivas sem rumo, no apego desvairado à forma que passou ou à situação que não mais se justifica. Outros ainda param na posição beata do misticismo religioso, exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito, que os integrem no quadro da vindima elevação. Subtraído o corpo físico, a situação prossegue, quase sempre inalterada. E onde estamos nós? O que estamos fazendo para passar a viver conforme convida o cérebro superior? Ainda nos apegamos a sentidos de posse, seja de objetos ou pessoas? Ainda nos fixamos nas ofensas que nos fizeram? Ou já estamos trabalhando no amar mais, ajudar mais, perdoar mais e assim desenvolver nosso cérebro superior?
Tudo depende de cada um. Essas capacidades não podem ser doadas, precisam ser desenvolvidas. A gente precisa fazer uma análise do que nos anima. A gente fica irradiante com o quê? Quando acontece o quê? Quando o nosso herói ganha? Quando o carro que a gente torce ganha a corrida? Quando é que a gente fica animado? Isso vai nos dar uma ideia de onde nós estamos pondo nossa energia cerebral. O que nos encanta? São as paixões primitivas? As vidas? O comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir? Ou é o estudo superior? O que nos move? Então, são os indícios que podem nos ajudar a saber onde nós estamos e para onde nós devemos ir. Não é? Calderaro explica que todos precisamos de ajuda, estando encarnados ou desencarnados. A grande maioria ainda precisa de suporte espiritual para a jornada. Os já elevados têm passe livre para as alturas, e os extremamente ignorantes já seguem para seus campos de dramas semeados. Quanto aos que estão no intervalo dos extremos, carecem de ligação com o alto. Compreendes agora a importância da mediunidade? Isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com os mananciais de vida superior? O intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Todos precisamos exercer nossa capacidade mediúnica. Todos. Não é porque você não vai ser médium lá no centro espírita que você não precisa desenvolver. Porque a espiritualidade mantém contato conosco diariamente. Em todos os momentos em que a gente clama. Quando às vezes você não pede, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Se você não tem capacidade de sintonia com o plano mais alto, você não vai receber esses recados deles, não é? Nem todos para o trabalho efetivo. Nem todos para que possamos receber as orientações do alto constantemente, auxiliando com intuições que nos ajudam a escolher os caminhos justos para a nossa evolução. Já estamos fazendo uma grande coisa. Nos sintonizarmos com os nossos protetores para que façamos a coisa certa, não é? 7. Calderaro, em exemplo prático, nos leva a um grupo de trabalho mediúnico e pergunta ao responsável espiritual: ainda não lhe ouviram os apelos por intermédio de Eulália? Perguntou ao meu instrutor. Não, por enquanto não. Sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação inconsciente. Então os espíritos vão lá toda vez, toda semana, para fazer o contato e ninguém acredita no que está escrito? Não é preciso esses espíritos terem muita paciência com a gente? Sabemos como acontece. Quando a recomendação trazida não nos interessa, especialmente se nos recomenda a mudança de atitudes, é sempre mais fácil não acreditar na mensagem. E assim adiar nossa própria ação em benefício pessoal. Quer ver um exemplo? Essas mensagenzinhas de papel pequenininho que a gente recebe, nunca é pra gente. É sempre para alguém que a gente conhece, não é verdade? Tá aí o exemplo. Você vai dizer que o médium que escreveu ali, geralmente Chico Xavier, fez mediunismo, que é animismo? Não. É que a gente não quer ouvir aquilo para nós. Serve para o outro. Então, precisamos ser mais honestos conosco. Não é nem com os outros, é conosco. 8. Repara o conjunto. Já fiz meus apontamentos, disse Calderaro. Pede a André que observe os 8 médios disponíveis. Destaque Eulália como a mais apta em passividade. No entanto, não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Ela é a melhor deles, hein? Não possui suficiente espaço interior para comunicar-lhes as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências. Nem haver construído na experiência atual as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir.
Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade, criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante pela qual se endereçará com o médico encarnado. Ou seja, a comunicação seria mais fácil se Eulália entendesse do assunto, que seria tema da mensagem. Mas a boa vontade dela ajudaria para que a mensagem fosse minimamente passada. Por isso, os médiuns precisam estar sempre alertas a novos conhecimentos, ter vontade de aprender minimamente sobre os assuntos de seus comunicantes têm como rotineiros. Eu me lembrei agora de um médium conhecido que se espantou com a assinatura de uma mensagem. E ele falou assim para o espírito, né? Mas por que eu vou receber uma mensagem sua? Um espírito tão alto, tão conhecido? Por que eu? O espírito disse para esse médium. Não, não é porque você é lindo, maravilhoso, não. É porque você está disponível. Você está aqui disponível para receber a mensagem. Certo? Então, outros mais elevados, mais capacitados para receber tal mensagem, não estavam disponíveis. Quer dizer, de que adianta você ter toda a competência para receber uma mensagem se você não está disposto a fazer? Não é? Então, a capacidade de Eulália, a principal ela tinha, era a boa vontade para o trabalho, não é? E nós, onde nós estamos? Eu sempre me pergunto isso, onde eu estou? Para que eu sirvo? 9. Calderaro diz que todos os 8 médiuns receberiam a informação. Ele já havia dito antes que a comunicação seria mental e não direta. Não iam tomar o braço dela, ia ser através da mente. Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual a seu modo. Pois a bagagem pessoal e intelectual de cada um é diferente, então interpretarão o conteúdo de modo diferente. Nos foi mostrado como cada um recebeu a mensagem sugerida pelo médico, inclusive das 3 pessoas mais refratárias, que pensavam em seus interesses pessoais e nada receberam. Quer dizer, em vez de criticar a Eulália, porque os outros médiuns não disseram, realmente, eu pensei tal coisa, é do mesmo assunto, não é? Os outros não poderiam dizer isso, os outros 7 não podiam dizer, olha, o assunto é esse mesmo, porque eu vi isso, porque eu escutei aquilo. Não é verdade? Quer dizer, não há nem a cumplicidade entre eles, né? A associação, o carinho. 10. A mensagem psicografada foi analisada pelo dirigente. Concordou em que era edificante na essência. Tinha um conteúdo elevado, mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Importa a assinatura? Não procedia, possivelmente, do conhecido profissional que a subscrevera. Faltavam-lhe as características especiais, pois um médico usaria nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum. Mas a Eulália não podia, não tinha capacidade, não conhecia essas palavras, como ela ia escrever coisas que ela não conhece. Quando a gente lê aqui no nosso texto uma palavra que a gente não conhece, eu vou no dicionário para saber o que é, tento trazer para cá, não é verdade? A Eulália não pode fazer isso na hora que está escrevendo. Ele deveria ter analisado que os demais também receberam imagens relacionadas ao tema, médico, hospital, saúde, doença, não é? E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. É mais fácil do que trabalhar, vou ter que trazer doente aqui, vai dar um trabalho danado, você entendeu? Aí esses doentes não saram, vão pôr a culpa na gente. Não será que não é tudo isso que passou na cabeça desse dirigente? Ele preferiu achar que não estava na altura, que estaria se fosse mesmo um médico. Perdeu uma bela oportunidade esse dirigente, não é? 11. E Calderaro nos fala sobre os que aprendemos no capítulo 3, regiões do cérebro. Nos lóbulos frontais, André, a exteriorização fisiológica dos centros perispiríticos importantes repousam milhões de células à espera para funcionar. Do esforço humano no setor da espiritualização.
Todos nós, isso é para todos nós. Nós temos essa região do cérebro a ser desenvolvida. Vamos fazer algum exercício. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. Certo? Autoeducação, aprimoramento moral, elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual, pois cabe a cada um de nós aprimorarmos nossa capacidade mental, desenvolver o lóbulo frontal, oração, elevação, abertura para novas ideias, fraternidade em todos os campos da sociedade, combater os temas dos cérebros mais primitivos, egoísmos, combates, posse, sentimentos menos nobres. Mesmo no grupo espírita, quando vem um autor com temas novos, ele é combatido ao extremo. Muitas vezes, assuntos que estão nas obras básicas. Mas dá trabalho a gente absorver esse conteúdo novo. É melhor a gente ficar com o velho conhecido. Não é isso? Quantos de nós já não ouvimos essas críticas a este ou aquele autor? Não é? Quando a gente para um pouquinho, pega um livro da codificação, vê lá o assunto sendo trazido à luz. Não é verdade? Mas é isso, meus amigos. Já terminamos hoje mais um capítulo. Eu espero que não tenha sido cansativo para vocês. O material está sempre aí, pode ser relido. Eu conto que vocês me chamem a atenção para alguma coisa que eu tenho entendido mal. Deixo aqui meu e-mail, meu contato. Um grande abraço, bom descanso a todos. Até a próxima.